duas coisas, Márcio, que acontecem, né? Uma é a total ignorância ou desprezo pela vinda do Senhor buscar a sua igreja, buscar os salvos agora e ressuscitar todos os santos que estão mortos. Eles estão com Cristo já no céu, em espírito, mas seus corpos estão repousando na sepultura. Muitos deles já viraram pó, mas Deus sabe onde está cada partícula, cada átomo daquele corpo, para poder depois transformá-lo num corpo perfeito para subir no céu, para o céu. Então, muitos simplesmente ignoram ou desprezam essa sublime verdade da vinda de Cristo a qualquer momento para buscar os cristãos. Mas tem o outro lado também. Tem outros que se apegam a isso de uma forma carnal. Uma vez eu falei, eu era convertido fazia pouco tempo, né? Aí eu comentei com o irmão, eu falei assim, puxa, bem que o Senhor Jesus podia voltar hoje, né? Ele falou para mim assim, você deseja que ele volte hoje porque você quer ficar em companhia dele ou porque você quer se livrar dos problemas que você está tendo aqui na Terra? Né? E pode ser, essa também é uma expectativa da vinda de Cristo, uma espera, não por Cristo, mas uma espera por uma vida sem dor, sem problemas, sem dificuldades. E existe ainda uma outra versão dessa espera, né? Que é daqueles que essa semana acho que foram 2 ou 3. O senhor vai voltar qualquer ano, posso parar de trabalhar então? Posso parar de estudar? Por que eu vou tentar fazer uma faculdade? Por que não sei o quê? Se Cristo vai voltar a qualquer momento. Isso aí é uma desculpa de quem não quer pegar no pesado. Pode ser até uma desculpa sincera, mas não é assim. Não é assim. E tem um versículo muito interessante para isso. Eu sempre mando esse versículo, Lucas 19. Essa passagem não é dirigida à igreja. É muito importante que todos que estão me escutando agora entendam que a igreja é o povo de Deus atualmente na Terra, que representa Deus na Terra, que dá testemunho de Deus na Terra, é a igreja. Não é Israel. Não é Israel. Se você está buscando aprender com algum rabino, viver uma vida de israelita aqui na Terra, se vestir como judeu, você está perdendo o seu tempo. Você pode fazer isso no Halloween, aí, essa coisa que o pessoal põe fantasia. Mas não é o lugar aqui na Terra agora para o cristão querer ser judeu ou parecer judeu, se fantasiar de judeu. Então, na Bíblia nós temos um povo no Antigo Testamento, que é Israel, e um povo novo agora, que é a igreja. E Deus está tratando agora com a igreja. Hoje no mundo, não que Israel deixou de ser povo de Deus. É o povo de Deus escolhido, mas que foi deixado de lado por um breve tempo, enquanto Deus recolheu agora, dentre judeus e gentios, para formar um povo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Israel nunca foi corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, formado por judeus convertidos, como Paulo, Pedro, Tiago, João, e gentios convertidos também, como Cornélio e outros que aparecem no livro de Atos. Então, essa igreja é que aguarda agora a vinda do Senhor para encontrar-se com ele nos ares. Mas Israel tem todas aquelas promessas do Antigo Testamento que eles iriam habitar na terra, no reino de Cristo na terra, e essas promessas estão em suspense. Em suspenso, não sei como é que fala aqui, mas estão suspensas, por enquanto. Momentaneamente, Israel foi deixado de lado como povo. Mas Deus, claro, o povo, o Israel como povo, foi deixado de lado. Mas Deus está sacando desse povo de Israel, como ele sacou Paulo, Pedro, Tiago, João, e convertendo esses para que também venha a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, tem passagem na Bíblia que nós temos que entender que elas têm uma interpretação só, todas as passagens da Bíblia, só tem uma interpretação correta, que é aquela que o Espírito Santo dá. Mas ela pode ter uma aplicação também. Uma aplicação. Não é a interpretação literal daquilo para a igreja, mas pode-se usar como aplicação para a igreja ou para os crentes
porque ela tem um pensamento de Deus, né? E é isso que eu quis explicar antes de mostrar o versículo em Lucas 19, que fala assim, versículo 12. Lembre-se que nos evangelhos o tema, o assunto, o público a quem é dirigido não é a igreja, não são os santos da atual época, da atual dispensação. São Israel e, em especial, nos evangelhos, prevendo que Cristo voltará como rei para reinar na terra Santa, né, sobre a Terra Santa, depois que acontecerem todas as coisas que estão previstas aí, vai reinar sobre Israel e os gentios. Então, quando você lê o Evangelho, os Evangelhos, pensa nisso. Ele está falando para as coisas que dizem respeito aos judeus, e em especial esse remanescente de judeus que irá se converter lá na frente para habitarem no reino de Cristo na terra. Mas enquanto isso, a igreja estará no céu. Voltando aqui para Lucas capítulo 19, então, versículo 12, diz assim: disse, pois, certo homem, um pouquinho antes, até a gente pode até colocar, isso aqui é o fim da história de Zaqueu, né? Aí ele termina a história de Zaqueu no versículo 10, dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Que reino de Deus? O reino manifesto vai ser quando Cristo voltar. O reino em oculto, em mistério, já está hoje, mas não manifestado. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Muito bem, até aí. Veja só a instrução que o Senhor deu para o povo judeu, vamos dizer assim, esquecendo o parêntese histórico que é a igreja. Qual era a instrução? Ele fala que o rei partiu para obter uma terra, para conquistar uma terra, mas ia voltar. E agora os seus servos, no caso aqui os judeus, iam fazer o quê? Ficar de papo pro ar, fazer nada? Não. Negociai até que eu venha. Agora vamos transportar o princípio, não a coisa em si que ela vale lá para Israel, mas o princípio disso, dessas palavras, para os nossos dias. Ok, eu estou sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. O que eu vou fazer? Negociai até que eu venha. Ou seja, eu vou me manter ocupado, trabalhando, negociando, estudando, fazendo as coisas até que ele venha. Porque ele não vai querer encontrar a mim e a você ociosos aqui. Ociosidade não tem nada a ver com o Senhor. Se tem uma coisa que o Senhor não foi aqui no mundo, foi ocioso. Ele fala num momento lá, inclusive isso aí é bom saber, aqueles que acham que o cristão tem que guardar o sábado, porque tem um momento que o Senhor fala uma coisa muito importante. Lá no Gênesis, claro, Deus terminou a criação e descansou no 7º dia. Mas e hoje? O Senhor Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, se Deus descansou, foi só uma vez. Ele não descansou mais. Quando o pecado entrou na criação, Deus não descansou mais. E o Senhor Jesus não descansou mais. Ele está constantemente trabalhando. E ele aqui, quando veio ao mundo, também demonstrou isso, né? Ele, quando criança, quando menino, ele era sujeito a seus pais. E que lição isso aí, hein? Que lição isso aí para os filhos. Ele era sujeito aos seus pais, e depois certamente ele aprendeu o ofício do seu pai, José, de carpinteiro, e ele certamente trabalhava também como carpinteiro junto com seu pai. E ele sabia ler, então ele estudou. Ele estudou. Ah, mas ele não é Deus que sabe todas as coisas? É, mas aqui no mundo ele não estava transgredindo as regras. Ele não estava correndo na frente das coisas. Quando ele nasceu um bebê na manjedoura, ele já não começou a escrever na parede
da manjedoura, do estábulo lá, um monte de coisa, que ele já nasceu sabendo escrever. Tudo. Ele é Deus, ele sabe tudo, claro, mas quando ele veio ao mundo como homem, recebeu um corpo de carne, ele agiu de acordo com o caminho, a pauta que é colocada para todo ser humano. Então, quando ele era bebê, ele chorava só, não fazia outra coisa, né? Com fome, alguma coisa assim, só isso que ele fazia. Não falava hebraico já no berço, não tinha isso. Mas ele foi crescendo, né? E se sujeitando aos seus pais, ele crescia, por isso que fala lá no Evangelho, fala assim, ele crescia em sabedoria, em estatura e sabedoria, porque ele também foi aprendendo uma coisa que ele nunca tinha tido que saber. O que ele podia não saber, sendo ele Deus, Criador de todas as coisas? E uma coisa que ele não sabia. Uma coisa Jesus não sabia fazer, sabe o que é? Ele não sabia obedecer. Como que ele não sabia obedecer? Ele não era obediente ao Pai? Como homem, ele teve que aprender obediência. Por isso que nós o vemos aqui na Terra em perfeita submissão ao Pai. Obediente ao Pai em todos os aspectos. Na eternidade, sempre houve essa relação Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como homem, ele precisou aprender obediência. Ele precisou aprender obediência. Então, tudo que você encontra na vida do Senhor aqui na Terra, é sempre assim, o Pai me enviou, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, não faço a minha vontade. Mas a sua vontade não é perfeita, Senhor? Sim, é perfeita, mas eu não vim fazer minha própria vontade. Olha que exemplo também para nós, né? Porque o que a gente mais quer é fazer a própria vontade. Então, aos estudantes que estão me escutando, não vão cancelar aí deixar de estudar para a prova amanhã ou depois de amanhã, porque o Senhor quer que a gente continue ocupados até que Ele venha.